Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Floricultura, Paisagismo e Jardinagem, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a implantação do jardim, mais basicamente sobre o manejo do solo e das plantas na implantação do jardim. Primeiro a gente tem que entender que tem uma sequência de implantação, né? Não tem como eu fazer as coisas fora da ordem. Primeiro, então, eu devo fazer uma análise de solo, né? Do solo do local que eu vou fazer essa implantação do jardim e interpretar esses níveis. Vocês já devem ter estudado isso aí em outras disciplinas, mas quando a gente trabalha com jardinagem é um pouco mais fácil trabalhar com adubação, né? Então, basicamente, o que é importante, independente se os teores de argila, silt, areia, matéria orgânica são altos ou baixos, é a gente trabalhar com os teores de saturação na CTC, né? Então, a gente diz que a saturação na CTC ela tem que estar entre acima de 35, né, para o cálcio, acima de 15, aí 13, 15 para magnésio e acima de 3 para o potássio. Tá? Como a gente trabalha com muita matéria orgânica, a matéria orgânica acaba aumentando com o passar do tempo. Mas, como eu disse, é uma coisa bem mais simples de ser feita do que uma lavoura de grande escala. Primeiro a gente tem que pensar no solo. A gente tem que olhar o relevo e o preparo que esse solo vai precisar. Para chegar nesse ponto aqui, por exemplo, qual foi o preparo de solo que teve aqui? Olha, lá no fundo dá para a gente ver como era o relevo, né? Então, quando a gente pensa em preparo de solo, a gente pensa logo, vai ser necessário um aterro ou não? Esse aterro vai ser pequeno, grande, ele vai ser manual, vai ser com bobcatzinho pequeno, vai ser com trator grande, vai ser simplesmente com pessoas. Tá? O aterro, logo no começo da minha obra, eu tenho que pensar nisso. É a primeira parte do projeto. E aí, quando a gente está fazendo o aterro e também as outras coisas, a gente tem que tomar cuidado com as instalações hidráulicas e elétricas já existentes e também as que a gente vai montar para irrigação e iluminação do meu gramado. Então, mas principalmente para as instalações já existentes, para que eu não quebre nem estrague nada enquanto eu estou fazendo o jardim. Normalmente a gente não constrói o jardim junto com a casa, a gente faz o jardim depois, né? Essa sequência tem mudado um pouco, né? A maioria das casas hoje já são feitas com planejamento de jardim, mas normalmente não é assim que funciona. E aí a correção do solo. Por que eu faço a correção do solo depois que eu aterro, depois que eu faço tudo? Por que eu já não corrijo antes? Porque não há necessidade. A correção do solo tem que ser depois que o solo já está plano, aterrado, tudo pronto. Aí sim eu vou fazer a minha correção. Vou adicionar produtos químicos ou não. Depende do que eu precisar aqui para corrigir esse solo e elevar ele para os níveis adequados para cada cultura. Lembrando que a análise do solo, a recomendação de adubação, né, a correção do solo, ela vai depender muito das plantas que eu estou colocando lá. Porque algumas plantas são mais exigentes do que outras em nutrientes. Depois, eu tenho que fazer a escolha e a aquisição das plantas, né? Então, o meu solo está preparado, eu vou fazer a aquisição das plantas. Eu tenho que pensar na aquisição pensando no manejo. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o manejo que essa planta me dá? Tenho que cortar a grama, eu tenho que arrancar, isso aqui anual, é perene, essas árvores caem folhas como as que estão aqui, ou flores, né? Isso aqui pode ser muito agradável para uma pessoa e pode ser horrível para outra pessoa, porque ela vai pensar que tem que limpar isso daqui direto, uma vez por ano, uma vez por semana, uma vez por mês. Enfim, qual é o manejo que você pretende que essas plantas te deem? Então, quando eu vou escolher as plantas e comprar, eu tenho que pensar nisso. O estilo. Como vai ser esse jardim? Né? Que estilo eu vou escolher? Vai ser um jardim mais moderno ou não? Vai ser um jardim com lagos aqui, igual vocês estão vendo, que dá um trabalho um pouco diferente aí, né? Eu vou ter trepadeiras? Não vou. Enfim, o estilo que eu vou escolher, ou que o meu cliente escolheu, tem que ser decidido praticamente junto com as plantas, né? Isso aqui é meio junto que eu faço essa escolha.
E aí eu vou comprar as plantas. Eu posso comprar de qualquer lugar? Bom, hoje em dia é fácil comprar na internet. A gente consegue achar várias empresas que vendem aí, mas a gente tem que tomar cuidado que as mudas sejam de boa qualidade, né? Que tenham sido feitas livres de doenças e pragas e que cheguem a um preço acessível e viáveis. Às vezes você compra pela internet e a planta chega quase morta ou morta. Então, é preferível comprar plantas de produtores mais próximos, ou pelo menos que estejam já aclimatadas na sua região, na sua cidade. E esse transporte e o armazenamento é muito importante, né? Que é o que a gente estava falando. Então, hoje em dia já existem transportadoras específicas só em transporte de plantas, né? Plantas, flores, enfim. Que é o caso dessa Transtream. Tá? E aí o armazenamento tem que ser feito adequado. Antes de implantar no meu jardim, eu vou ter que colocar numa sombra, um local que eu vou molhar, né? Um armazenamento adequado para que essas plantas não morram antes de serem implantadas nos jardins. E a implantação? Como a gente já falou, eu tenho que tomar cuidado com a parte elétrica e hidráulica, mas tanto a parte civil como a elétrica e a hidráulica tem que estar pronta quando eu vou implantar o meu jardim. Então, tudo tem que estar pronto do ponto de vista civil, elétrico e hidráulico. E aí aqui vocês estão vendo o pessoal fazendo os últimos aterros aqui para começar a implantar o jardim. Já colocaram uma palmeira aqui, tá vendo que ela está escorada? Vendo as escoras aí? Tá? Quando a gente coloca uma árvore muito grande, normalmente a gente coloca escoras para que ela não caia até ela conseguir se enraizar de maneira adequada. E às vezes é necessário fazer impermeabilização. Ou para um lago, ou porque eu vou fazer uma jardineira, igual vocês estão vendo aí, ou um teto verde, ou para que não haja problemas de infiltração dentro de um ambiente ou outro. Então, a impermeabilização ela pode ser feita de várias maneiras, né? Tem vários produtos no mercado, mas ela deve ser feita porque o custo de não fazê-la vai ficar muito caro. Eu vou acabar estragando a minha estrutura, a minha parede, comprometendo a parte civil, e eu ainda vou ter problema que eu vou ter que tirar todas as plantas daqui depois, quebrar tudo de novo e fazer a impermeabilização. Então, a impermeabilização deve ser feita o mais breve possível, né? Se houver necessidade, tá, gente? Às vezes não há necessidade de impermeabilizar. Por exemplo, aqui não tem o que impermeabilizar, não é? Mas dependendo do local, como aqui é uma jardineira, que eu vou ficar molhando direto, eu posso ter infiltração nessa parede, ou aqui no piso, né? Se for um teto verde, enfim. Quando há necessidade, a gente deve fazer impermeabilização. Vamos falar um pouquinho das covas agora. Na implantação é importante fazer as covas, né? Igual essa árvore enorme aqui, né? Como é que tem que ser? Elas têm que ser proporcionais aos torrões. Basicamente seria assim: as árvores podem ter covas até de 1 por 1 metro, né? Os arbustos ficam entre 20 e 40, as forrações de 10 a 15, as covas. Então as árvores maiores aí podem ter covas de até 1 metro por 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro cúbico, bem grandes. Árvores frutíferas, como essa que está aqui na foto, normalmente a gente faz de 50 por 50 por 50 a cova. Tá? Mas, quando a gente trabalha com forrações e arbustos, a gente normalmente faz covas um pouco menores, certo? Essa cova maior é para árvores maiores, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, se eu for plantar, na época que eu vou estar fazendo a implantação dessas mudas, se a cova estiver muito seca, o meu solo, minha região muito seca, eu devo molhar com antecedência as minhas covas para dar uma umedecida no solo antes de efetuar o plantio, pelo menos um dia antes, molhar bem, né, deixar a água infiltrar de maneira adequada, porque senão quando o torrão aqui entrar em contato com essa área muito seca, ele pode desidratar e a planta pode morrer. E a correção do solo, que a gente falou, ela pode ser feita em área total ou na cova, né? E ela vai depender da planta que eu vou estar utilizando, né? Se é uma planta de grande porte, se é um arbusto, se é uma forração, se é grama. Então, como é que vai ser feito o tipo de adubação e como ela vai ser feita depende da planta.
Quando eu vou fazer a correção na cova, igual está sendo feito aqui, eu tenho que tomar cuidado para que o adubo não fique muito próximo da minha muda. Então eu tenho que misturar toda a terra que vai voltar para cá com o adubo para depois jogar de novo aqui dentro. Que é o que eles estão fazendo aqui agora. Jogaram adubo em cima, aqui dá para vocês perceberem um pouquinho de adubo ainda. Então jogaram adubo aqui e agora eles vão misturando e jogando de volta aqui, para que não tenha problema de excesso de sais aí por conta do adubo e matar a minha planta. Ainda falando da implantação, né? Depois que a gente já colocou as plantas, a gente vai pensar na iluminação, mas essa iluminação já tem que estar com os cabos, as coisas todas passadas, né? Lembra, a gente já falou disso, parte civil, hidráulica e elétrica tem que estar pronta, porque depois que eu já estou com a minha grama plantada aqui, como é que eu vou fazer para passar esse fio? Vou ter que retirar toda a grama de novo, fazer o buraco, então eu vou ter um trabalho dobrado, não é? Eu devo fazer isso antes de implantar as mudas. Irrigação, do mesmo jeito. Então, a irrigação, estão vendo aqui, ó, eu quero uma irrigação subterrânea, eu quero uma irrigação escondida, eu quero, não sei, mas eu tenho que pensar na irrigação e ela tem que estar pronta antes de eu plantar a grama e as outras coisas, senão eu não consigo fazer, ou melhor, até consigo, só que eu vou gastar mais dinheiro e tempo para fazer. E uma coisa importante, que a irrigação ela é prioridade, porque sem a iluminação, meu jardim pode ficar um pouco mais feio, talvez, mas sem irrigação, meu jardim não vai se desenvolver. Tá? Então, a irrigação é prioridade em relação à iluminação. E o visual? Como assim o visual, professor? Não estou entendendo. O visual no final. Então, quando eu termino meu jardim, eu tenho que retirar as folhas secas. Vai fazer essa limpeza aqui? Não, gente. Essa limpeza de manutenção. Retirar as folhas secas é aqui no transporte, ou às vezes a muda está parada há muito tempo, ela vai ter algumas folhas secas, então eu tenho que retirar para fazer a limpeza e deixar o meu jardim com um visual mais agradável. É só isso que eu tenho que fazer? Não. Tenho que aplicar os elementos de cobertura. O que são esses elementos de cobertura, gente? São as coisas que eu coloco para enfeitar o meu jardim. Por exemplo, pedras, seixos, pode ser grama sintética, enfim. Algumas pessoas utilizam cascas de árvores ou a própria matéria orgânica. Esses elementos que vão dar contorno, que vão dar forma, que vão trazer cores diferentes para o jardim. Esses que são os elementos de cobertura. Tá? Tutoramento. Dependendo do tipo de planta e do tipo de estrutura que eu fizer, eu vou ter que fazer um tutoramento para essa planta subir. Se eu estiver fazendo uma trepadeira, se eu estiver implantando, perdão, uma trepadeira, se eu estiver fazendo um pergolado, alguma coisa nesse sentido, eu vou ter que fazer o tutoramento das minhas plantas, porque senão ela vai ficar feia. Então eu quero entregar um jardim mais bonito possível, com o melhor visual possível, né, quando eu terminar a minha obra. Tá? E fazer a limpeza do local. Retirar as ferramentas, aí retirar qualquer coisa que não pertença ao local, para que o meu jardim possa ficar com aquela cara bela e com um visual adequado. Né? Então essa limpeza final são restos de sacos, de plantas que podem ter ficado perdidos no caminho, as ferramentas, algumas folhas secas que podem ter sido arrancadas e esqueceram de recolher, qualquer coisa que esteja atrapalhando o meu visual no jardim.